Tier list ranqueando a importância dos jogadores do Flamengo no ano de 2022. Mais um grande ano do Flamengo que a gente vai aqui ranquear a importância dos jogadores. A gente já fez 2019, então se você quiser ver é só entrar aí no canal. E aqui eu separei nossa tier list mais uma vez com as 4 categorias. Homem do ano, ou seja, aquele jogador que foi o grande destaque na minha visão. Fundamental, jogadores que foram fundamentais, sem eles não daria para ser campeão. Coadjuvante, teve ali o seu papel, teve alguma relevância, mas não foi um cara que foi fundamental. E tem o Tava Lá, que são jogadores que eles estavam lá, estavam no elenco. Não, né? Só estavam lá. Começando por ele, Jordan de Arrascaeta, que obviamente é fundamental. O Arrascaeta, mesmo quando ele, não é o cara, mesmo quando ele não tá ali, talvez entre, sei lá, no top 2, top 3, ele é fundamental, porque de vez em quando ele vai achar uma jogada sensacional, vai fazer um gol maluco, vai dar um passe incrível. Nesse ano, no caso, ele teve jogos muito emblemáticos, né, como foi o jogo do Inferno, que ele faz 2 gols. Então, obviamente, ele é um cara fundamental, não entra aí na briga pra mim pra homem do ano, mas está ali no fundamental com certeza. Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um nome curioso aqui, hein, cara. Isso por quê? Porque o Ayrton Lucas, você pode considerar ele um coadjuvante, visto que ele não era titular. Você pode considerar ele fundamental porque ele entra no lugar do Felipe Luiz na final da Libertadores e faz a jogada que expulsa o jogador do Atlético Paranaense, dá vantagem de um homem a mais e é logo em seguida que o Flamengo faz o gol que dá o título da Libertadores pro Flamengo. Então, por isso, eu vou colocar aqui o Ayrton Lucas como fundamental, porque apesar de não ter sido tão fundamental ao longo do ano, ele é muito fundamental no momento decisivo, na final. O Bruno Henrique, aqui ele vai entrar como Tava Lá, né, porque, beleza, ele teve ali uma participação no início do ano e tudo mais, mas quando o ano realmente começa a ser decisivo, né, quando o ano precisa ali dos principais jogadores, o Bruno Henrique estava lesionado, obviamente não é culpa dele, mas por isso ele vai ficar aqui no Tava Lá. Davi Luiz eu vou botar como fundamental, até porque tem atuações também, o próprio jogo, mais uma vez, do Inferno, ele faz um jogo sensacional, o Hulk não encosta na bola, o time como um todo, né, vai muito bem, mas ele foi muito seguro, né, o Davi Luiz sempre foi esse líder muito importante, além de ser um cara que tem uma saída de bola muito interessante. Então, por isso, pra mim, aqui o Davi Luiz está também aí no fundamental. Diego Alves estava lá também, né? É um ano do Diego Alves muito abaixo, você vê que ele tá muito, assim, perdido, já não consegue fazer boas atuações, muitas falhas. O Flamengo vai atrás do Santos justamente porque ele não tá bem. Então, por isso, ele tava lá, não foi fundamental, não foi coadjuvante, só tava lá. O Diego Ribas aqui também entra como tava lá, né? Também já não consegue ter ali uma participação relevante durante o ano, entra em um outro jogo, faz um gol, uma coisa assim, mas nada realmente que a gente consiga lembrar nem como coadjuvante, nem como fundamental durante esse ano para as grandes conquistas que aconteceram. O Everton Ribeiro eu vou pular, porque ele para mim é um dos principais concorrentes a homem do ano, então eu vou deixar ele para o final. Fabrício Bruno, para mim, tava lá, né? O Fabrício Bruno nesse ano não tem um grande destaque, ele começa a aparecer mais ali em 2023, então para mim ele fica ali no Tava Lá. Felipe Luiz eu vou colocar como coadjuvante, apesar dele ter sido muito importante, né, na formação do time, né? Ele conseguia ajustar a defesa, fazer um papel mais defensivo que dava mais liberdade para o Rodinei na direita. Eu acho que ele não conseguiu ter tantas atuações assim memoráveis, né? E o fato dele ter saído na final machucado, acho que acaba impactando também para ele não ser um dos fundamentais e ser um coadjuvante, ainda mais quando o Ayrton Lucas que entra, a gente acabou botando no fundamental. Então por isso o Felipe Luiz para mim vai pro coadjuvante, o que não significa que ele não teve importância ou que ele foi mal ou coisa parecida. Gabriel Barbosa, o Gabibunda, o Gabigol. Cara, eu não vou dizer para vocês que o Gabigol foi, né, o homem do ano. Eu acho que ele foi fundamental porque ele conseguiu se encaixar bem numa forma um pouco desconfortável, talvez, para ele, né? Com o Pedro sendo o jogador mais próximo do gol, ele tendo que sair cada vez mais da área, ser um jogador mais passador, o que ele fez muito bem, por sinal. Eu acho que o Gabigol se encaixou muito bem nesse modelo de jogo, apesar de não ser algo tão comum para ele. Mas eu acho que ele não entra aqui na conversa para melhor do ano, não, né? Para ser o homem do ano. Eu acho que ele perdeu muitos gols. Já começou ali um pouco da irritação da torcida do Flamengo com ele, mas ele faz o gol na final, ele tem um momento do pênalti na Copa do Brasil, ele fala a questão do jogo do Inferno, então assim, o Gabigol aqui é fundamental, mas pra mim não briga pra ser homem do ano, não. Hugo Neneca vai pro Tava Lá também, porque caraca, o que esse cara me irritou nesse ano, nossa senhora. Eu não acho o Hugo Neneca um goleiro ruim, hoje, por exemplo, no Corinthians ele tá muito bem, e eu achava que no Flamengo ele teve momentos muito bons também.
Mas em 2022, meu Deus do céu, tudo que ele fazia dava errado. Eu acho que passa um pouco por esse deslumbramento que ele já comentou, problema de confiança. Mas, cara, era assustador. Tudo que ele fazia dava errado, tanto que era um desespero, porque, como eu falei, o Diego Alves não vinha bem e ele também, quando entrava, estava muito mal. E o Santos, logo que chegou, se machucou. Então, meu amigo, foi duro. João Gomes obviamente é fundamental, né? Assim, eu sinceramente prefiro times que não precisem de um jogador que seja tão defensivo como o João Gomes, porque eu realmente, assim, eu sei que essa é uma opinião um pouco polêmica e que muita gente vai discordar, mas eu acho o João Gomes um jogador muito bom na parte defensiva, mas na parte ofensiva eu acho ele meio fraco. E eu prefiro que o meu time tenha sempre jogadores melhores ofensivamente do que defensivamente e que a gente consiga equilibrar isso de uma forma mais, assim, tática do que, de fato, com jogadores bons defensivamente. Um exemplo é o Flamengo de 2019, não tinha nenhum jogador ali que era uma máquina defensiva, era um time que funcionava bem, né? A defesa era muito forte e o meio pra frente todo mundo defendia pressionando, então não precisava de um pitbull como o João Gomes. Mas, dito isso, no time de 2022 precisava e ele fez esse papel muito bem, tipo assim, muito bem mesmo. Não à toa, quando ele sai no ano seguinte, aquele meio de campo fica uma zona. Ninguém consegue encontrar uma solução. Por quê? Porque o João Gomes marcava por todo mundo. Eu acho também que o João Gomes poderia aqui brigar para esse homem do ano, mas como eu acho que ele tinha esse papel muito defensivo e apesar dele dar o equilíbrio para o time, ele dava o equilíbrio para que os outros pudessem brilhar. E aí nesse fator dos outros poderem brilhar, eu não vou botar ele como homem do ano, mas ele com certeza é fundamental. Assim como o Léo Pereira, dupla de zaga aí com o Davi Luiz, acho que ele também foi muito seguro o ano todo, né? É o ano da reviravolta, porque até aí a gente tinha o Léo Pereira do Velho Testamento, que era o Léo Pereira ali do Entregas Pereira, né? Os primos Pereira, que a gente falava que era o Andrés e o Léo Pereira que sempre entregavam o jogo. Mas a partir desse ano, o Léo Pereira, meu irmão, começa a voar. Vira esse zagueiro que a gente tem até hoje, que é um zagueiro que é, pô, incontestavelmente titular, muito bom. E graças a Deus, porque realmente, meu Deus, o que o Léo Pereira era terrível. Lázaro vai como coadjuvante, um coadjuvante importante, coadjuvante luxo, porque no jogo, né, pré o jogo do inferno, o jogo de ida na Copa do Brasil, ele faz o gol que dá vida pro Flamengo, que faz o 2-0 no Maracanã classificar a gente. Né, ele faz aquele gol ali no finzinho, e por isso ele é um coadjuvante de luxo, um coadjuvante quase fundamental, porque foi importante para a campanha. Mas acho que não o suficiente, ele nem termina o ano no Flamengo, então por isso, para mim, ele vai como coadjuvante. O Marinho tava lá. Infelizmente também, porque, meu Deus do céu, o Marinho é um que me irritava. Nossa, como o Marinho me irritava. Ele parecia que pegava a bola e aí ele só ia, tipo, eu tô com a bola, agora eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele corria, e chutava, e driblava, e tudo ao mesmo tempo. Ele parecia que não conseguia parar e pensar o que ele tinha que fazer. De vez em quando, beleza, ele acertava um golaço. De vez em quando ele conseguia fazer um drible, uma jogada, mas era 255 mil erros para uma jogada certa. Me irritava demais o Marinho. Ele tava lá, infelizmente ele tava lá. Rodinei. O Rodinei é mais um que eu vou deixar pro final, porque eu acho que ele também é um dos candidatos a homem do ano. A mesma coisa vale pro Pedro, também vou deixar pro final, porque não preciso explicar porque ele é candidato para homem do ano, certo? Santos. O Santos poderia, eu entendo o argumento que vai dizer que ele é fundamental, mas pra mim ele é coadjuvante. Ele vai ter uma defesa ou outra que a gente vai lembrar? Vai. Mas ele não tem nenhum momento assim espetacular, é isso? Uma disputa de pênalti, ou então uma defesa muito emblemática. Tem aquela defesa já na final que ele encaixa aquela falta já no fim do jogo, bacana, mas não é nada assim que a gente lembra de uma forma, meu Deus, o Santos foi espetacular. Então por isso ele é coadjuvante, apesar de também ter tido a sua importância. Thiago Maia pra mim é fundamental, tá? Que fique bem claro aqui. Ah, então, mas o Thiago Maia em 2023 ninguém aguentava ele, o Thiago Maia terminou muito mal no Flamengo. É verdade, mas em 2022 ele jogou muita bola. A dupla que ele tinha ali com o João Gomes, cara, eles davam todo o equilíbrio pro time. Por incrível que pareça, né? Porque em 2023 a gente ficou tão irritado com ele, que ele errava passe e tal. Em 22 ele acertava tudo. E ele ainda tem aquela jogada icônica, né, contra o Corinthians, que ele trava ali na hora. Eu acho que é o Yuri Alberto até, que vai finalizar cara a cara com o goleiro e ele consegue cortar bem na hora. Então o Thiago Maia, pra mim, é fundamental. O Rodrigo Caio, infelizmente, estava lá. Eu sempre falo que eu acho que o Rodrigo Caio um gênio, muito bom, mas infelizmente as lesões atrapalham. Esse foi mais um ano desses. As lesões atrapalharam muito e por isso ele só estava lá. Agora vamos lá, temos 3 nomes pra gente botar entre homem do ano e 2 vão pro fundamental. Eu já vou aqui pro primeiro que vai pro fundamental, que é o Rodinei. O Rodinei, ele entra aqui nesse top 3 pra mim. Por quê? Porque ele é um jogador que evolui muito do ano anterior para esse. Em 2021, o Rodinei, ele estava no Flamengo, assim, encostado. Ele era um jogador que entrava, às vezes, como ponta direita, porque ninguém levava ele a sério como lateral.
O que o Dorival faz de transformar ele numa das principais armas do time é algo absurdo. A gente sabe também que o Davi Luiz teve um impacto muito grande nisso, em mudar a mentalidade dele e tudo mais. E de fato, o Rodinei jogou muita bola. Ah, o Rodinei era um lateral perfeito? Não, ele ainda tinha problemas, ele ainda cometia erros. Mas em comparação com o que o Rodinei era, o Rodinei do Velho Testamento, meu Deus, esse Rodinei é, absurdo. Tem o fato de que ele fez o gol, o último pênalti na final da Copa do Brasil e tudo mais, ficou marcado, e depois ele foi embora, que também deixa aquele gostinho de quero mais. Por isso tudo, o Rodinei fica aí no top 3, mas fica no fundamental, pra mim não chegou a ser o homem do ano, não. Agora, essa decisão pra mim é muito difícil. Eu acho, sinceramente, que é na unha entre Pedro e Everton Ribeiro quem é o homem do ano e quem é fundamental. O Everton Ribeiro faz a jogada da final e antes disso, cara, o Everton Ribeiro tava jogando muita bola. Pra mim, essa é a melhor fase do Everton Ribeiro no Flamengo. Melhor do que 2019, 20, 21. Pra mim, essa é a melhor fase do Everton Ribeiro. O Pedro, cara, o Pedro tava fazendo gol de tudo quanto é jeito. Se você jogasse a bola perto do Pedro, ele conseguia fazer o gol com o poder da mente. Ele fazia gol de sopro. O Pedro tava vivendo uma fase que tudo bem que vamos falar a verdade que não é exatamente uma fase, porque o Pedro ele é meio assim sempre. Mas nesse ano que o time estava encaixado, e foi a última vez que o time estava realmente encaixado, acho que a gente viu, pelo menos com o Pedro saudável, não à toa ele teve mais um jogo fazendo hat-trick na Libertadores. Isso é algo bem absurdo. E pra mim, o fato dele ter sido o artilheiro acaba pesando muito. E por isso, pra mim, o Pedro é o homem do ano, botando aí o Everton Ribeiro como fundamental, mas deixando bem claro que poderia tranquilamente ser o Everton Ribeiro o homem do ano. Mas eu quero saber de vocês, concordam, discordam, digam aí nos comentários e se inscrevam para não perder os próximos vídeos.